Olá, olá, boa noite, clientes e amigos da Anima. Estamos dando sequência a mais um encontro especial. Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Felipe, boa noite. Cláudio, sejam bem-vindos. Eu vou acenando aqui, se passar alguém, eu vou acenando. Sejam bem-vindos para mais um encontro da nossa série de gestão de carreira, de gestão de performance da carreira. Aguardando aqui a entrada da Carol. Carol tem que me fazer a solicitação, eu estou dando ok. Vamos lá. Olá, Cláudio, boa noite. Vamos ver aqui o acesso da Carol. Oi, tudo Seja bem? bem-vinda. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Sim. Então tá Carol, bom. Carol, boa noite. Deixa eu fazer aqui a nossa Boa noite. abertura para os nossos clientes, para os nossos amigos que estão chegando. Obrigada a todos pela Eu que participação nesse agradeço. debate. Obrigada pelo convite, Bianca. Tô muito feliz, viu? Que Obrigada. bom, que bom. Nós iniciamos a série Falar de Carreira, né? Falar de gestão de performance de carreira de maneira integrada, pensando em os principais temas pelos quais um profissional precisa, né, ficar atento para o seu desenvolvimento, para que ele se gerencie no contexto de liderança, no contexto de performance. E nós vivemos, né, muitas incertezas e um longo período de estresse. E isso nos exige olhar de maneira mais estruturada para tudo que está relacionado à nossa performance de carreira. Na nossa série, nós iniciamos abordando equilíbrio com a mestre Reiki, que é a Maibe, falando sobre esse tema. Em seguida, falamos sobre os efeitos do estresse na mente com o psicólogo João, no nosso segundo encontro. No terceiro, conversamos com a especialista em nutrição comportamental, que é a Letícia Gonçalves. E hoje vamos conversar com a Carol. Deixa eu apresentar um pouquinho da qualificação. A Carol, ela é formada como personal organizer. Ela tem foco em organizar para fluir, facilitar e funcionar. A Carol aborda a gestão do espaço, a relação afetiva com o ambiente, os objetivos e a conexão com a vida, né? Então, em longo período de estresse, Carol está sendo muito acionada, está fazendo muitos atendimentos online, adaptando, né, o seu produto e os seus serviços para esse Sim, atendimento 100% à distância, né, Carol? E a gente vai falar tem um que se pouquinho adaptar, de com certeza. e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Vamos começando, Carol, aquecendo. Eu queria que você se Sim, apresentasse também e falasse um pouco, Carol, de uma carreira que ainda é jovem. A carreira do personal organizer sim. ainda é jovem. Quando é que você percebeu que ia fazer diferença na vida das pessoas, Carol? Como é que você ingressou nessa carreira? Se apresenta um pouquinho pra gente. Então, realmente, essa é uma carreira jovem, ela tem poucos anos aqui no Brasil. Então, se a gente pegar aí e fazer uma pesquisa rápida, a gente vai encontrar personal organizer com 10 anos de carreira, mas para você ver que ela ainda é uma profissão que ela ainda está crescendo muito, né? E eu comecei a sentir isso na minha própria vida, né? Depois de trabalhando muitos anos sendo bancária, eu me vi num momento que tinha que mudar, e daí então eu percebi as mudanças das técnicas de organização na minha vida pessoalmente. E foi maravilhoso. Quando você sente que aquilo é benéfico para você, com certeza vai ser benefício também para outras pessoas. Então é aí que eu comecei a ir fundo, né, na minha profissão e procurando realmente pessoas que querem ter uma vida mais tranquila através da organização. Nós não conseguimos evitar, né,
a situação de instabilidade, a situação de incerteza, mas nós conseguimos construir uma estabilidade emocional dentro do ambiente que nós estamos de trabalho, principalmente quando esse ambiente é a nossa casa, né? Onde estão Sim. vários papéis, né? O seu papel profissional, o seu papel como matriarca, como patriarca de uma família, filhos, então isso se mistura bastante, né? Verdade, isso mesmo. E E o outra, cliente ele vai sentindo isso, né? Conforme a gente vai mostrando para ele o benefício, ele sente na vida dele mesmo, na rotina dele, é natural. o que você falou uma coisa que é muito importante, na prática de gestão de carreira isso é importante também, né? Tudo que você, como líder, né, vai trazer para o seu liderado, tudo que você vai trazer no seu contexto e na sua fala, tem que estar muito linkada à sua prática. Cada vez mais é exigido das pessoas coerência e Sim, consistência no que elas estão fazendo, né? Então, como você vai pregar um discurso de algo que você está, uma ideia que você vende, um serviço que você vende, se você não aplicou isso para sua vida, não vivenciou isso, né? Que autenticidade você tem para trazer isso para o outro. E essa palavra autenticidade está sendo cada vez mais exigida no ambiente empresarial, né? Que as pessoas façam aquilo que elas estão efetivamente falando, né? Que estão pregando, né? exatamente. E o cliente sente É, isso, viu, Bianca? O cliente ele sente isso quando a gente coloca em prática aquilo que você está vivenciando. Ele começa a colocar um pouco mais de confiança até no seu trabalho, porque você sabe o que você está falando, né? Então, se você sabe o que você está falando, claro que você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo também que você está falando. e vivenciou os mesmos obstáculos, porque quando a gente fala de organização do nosso ambiente, quando a gente fala de organização do nosso espaço, a impressão que dá é você saber limpar a poeira, você saber tirar um objeto de lugar. E as pessoas não se dão conta o quanto é transformador você se relacionar com as coisas que você tem na sua vida de maneira a oportunizar, né? O que de fato faz sentido, o que de fato tem relevância, por que isso está aqui, por que eu estou investindo tempo ou perdendo energia cuidando de um assunto que poderia estar estruturado Exato. previamente, né? O quanto isso impacta a Sim, nossa sim, saúde. exatamente. Isso mesmo. É um impacto muito direto, é muito direto o impacto sobre tudo isso que você falou. Realmente é muito verdadeiro. Pessoal, quem está chegando agora, escrevam aqui as suas perguntas, escrevam aqui as suas dúvidas, os seus comentários, o que vocês estão vivendo, compartilhem aqui as suas experiências, o que vocês estão vivendo, os incômodos que vocês estão sentindo no dia a dia, para que a gente possa explorar isso ao máximo e correlacionar isso com a nossa gestão profissional, né? Correlacionar isso com o nosso trabalho. Muito bem. Obrigada, que sejam bem-vindos. Cris, seja bem-vinda. Carol, que está chegando. Letícia, seja bem-vinda. Que coisa boa. Bom, Carol, o que você percebe que muda na relação entre as pessoas de uma família quando você realiza o seu trabalho, né? Vamos falar um pouco do impacto na família, porque você vai atender um cliente que te procura, te aciona, e você vai acessar esse cliente, né? Mas esse Exato. cliente, ele está dentro de um contexto, ele está dentro de um ecossistema. O que você Sim. percebe de movimento dentro desse ecossistema, dentro dessa família, quando você começa a interagir com o seu trabalho? Então, as mudanças elas já são sentidas quando o processo, estou no meio do processo, né? Estou trabalhando, estou no meio do projeto, as mudanças já são sentidas. O cliente já começa a perceber o benefício daquela organização. Por quê? Porque ele vai começar a sentir aquilo na rotina dele, no dia a dia dele. Então, por isso que o benefício é sentido assim, de maneira muito rápida. E claro, depois que se finaliza, né, todo o projeto, daí realmente ele vai ver de um modo geral, ele vai ter uma visão geral de tudo aquilo que eu apliquei e como aquilo foi realmente benéfico para o dia, vai ser, né, para o dia a dia dele, para a rotina dele, porque o trabalho do personal, Bianca, é um trabalho muito personalizado. Então, nós vamos analisar como é a rotina daquele cliente, com o que ele trabalha,
com quem que ele mora. Então, tudo isso impacta diretamente na forma em que eu vou organizar. Então, o processo, todos os benefícios eles já são sentidos assim durante o processo de organização. Você acha que as pessoas, a gente nem discutiu isso no roteiro, mas tem tudo a ver com isso que você está falando. Você acha que as pessoas estão atentas ao fato de que elas estão trabalhando em casa, mas elas estão nesse ecossistema? Você acha que as pessoas estão. O que que você tem percebido? Você acha que as pessoas estão se dando conta disso? Ou normalmente nos seus clientes, nos casos que você já teve? O cliente se dá conta que a mudança que ele está fazendo está impactando em toda a família? Ele tem essa empatia? Ele se conecta com esse todo? Ele se conecta, ele se conecta. Quando ele, assim, antes de contratar o serviço do personal, muitas vezes a pessoa está tão na rotina dela de trabalho, do dia a dia dela, que ela não consegue enxergar como aquele trabalho vai ser importante para a vida dela. Mas depois, sim, ela começa a se conectar de uma maneira muito direta e muito rápida. Por quê? Porque ela vê benefício. Por isso que ela começa a se conectar. Né? Você acha que se ela não visse benefício, ela não se conectaria, mas não é o caso. E as pessoas, como não conhecem o trabalho de estruturação, elas também têm uma certa dificuldade em entender o valor agregado, entender as diferenças, né? Eu vou pegar um material que a gente estava discutindo, né, na hora de roteirizar, que eu acho que é interessante e já serve de ferramenta para quem está aí, né? Quem está aí nos assistindo, que eu acho que Isso. já tem uma diferença muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre organizar, como é que você chamou? Organizar E arrumar? e arrumar. As pessoas não sabem a Isso. diferença entre uma coisa e outra. Acham que tem as suas casas É, totalmente organizadas e não sim, necessariamente. exatamente. Qual é a É, diferença, Carol? Então, arrumar, todo mundo acho que está muito mais habituado ao arrumar. Porque o arrumar todo mundo entende que é algo bonito, agradável, esteticamente vai ficar legal. Mas o organizar, aí já vai entrar o quê? O funcional, é aquilo que funciona para você, é aquilo que funciona para o seu dia a dia. É algo prático, é algo que vai fazer diferença e é algo personalizado. Então, existe uma grande diferença entre o arrumar e o organizar. O organizar, ele vai estar totalmente adequado à sua vida, né? E vai ser prático, porque ele não vai te tomar tempo. Pelo contrário, ele vai ser algo que vai economizar o seu tempo. Né? E tanto que o cliente ele sente isso quando ele começa a ver organização na vida dele, ele sente que realmente ele vai ter mais tempo para outras coisas quando ele não vai precisar determinar um tempo muito grande para mexer num seu ambiente de trabalho ou algo parecido. E essa relação com o tempo é muito importante na performance. Você falou uma palavra que é fundamental aqui, que é tempo. Nós não estamos mais numa sociedade onde você estuda, 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 trabalha, 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 descansa, 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 porque se aposentou, né? Nós vamos viver num ciclo de vida muito maior, né? Viveremos até os nossos 85, 95, 100. Acho que já somos uma geração que vai viver muito mais. E somos uma geração que trabalha, se diverte, descansa, trabalha, diverte, descansa. A gente não tem mais essa relação tão linear com a nossa carreira profissional e nem temos mais uma só carreira profissional. Temos duas, três Verdade. carreiras profissionais que vão compor uma Sim, trajetória profissional. Então, verdade. isso nos exige um comportamento de gerenciamento muito grande. Sejam bem-vindos quem está chegando Sim. agora. Oi, Flavinha. Oi, Helena. Que bacana ter vocês aqui. Tem uma pergunta da Samanta. Vamos já aproveitar o engajamento aqui da Samanta. Qual o primeiro passo? Seja bem-vinda, Samanta. Qual o primeiro passo para uma pessoa fazer a mudança na sua rotina? No caso, melhorar a sua rotina, né, Samanta? É isso que você quer dizer. Melhorar a sua rotina e se organizar num contexto de, por exemplo, quem está trabalhando em casa. Qual é o primeiro passo? A gente tinha falado disso, né? Tinha. Uhum. Eu acho que a pessoa primeiro precisa entender como é o dia dela, né? O que ela faz do dia dela, como é a rotina dela de trabalho. Agora a gente está vivendo algo muito diferente, né? Que todos estão acordando e tendo que trabalhar em casa. Existem as pessoas que precisam sair para trabalhar, mas a grande maioria está trabalhando em casa.
Então é importante que você entenda como é o seu dia, né? Por exemplo, se você tem filhos, vai ser diferente de quem é solteiro, mora sozinho, mora com os pais. Então você precisa entender a sua rotina para poder criar ali, planejar o seu dia a dia. Então, entender isso primeiro, acho que é o primeiro passo para você criar uma rotina de organização saudável. E você acha que, vamos lançar aqui um desafio, né? Pensando aqui nos nossos participantes. Quem é que já mexeu na gaveta e já alterou a gaveta durante a quarentena? Alterou a ordem dos objetos no armário ou da gaveta na quarentena? Se sim, coloca uma mãozinha aqui pra gente ou digita o número 1 pra gente saber o quanto a gente está realmente se adaptando a uma rotina que mudou. Digitem aqui pra gente, coloca uma mãozinha, sinalizem quem já mudou e quem não mudou, por que que não mudou, né? Qual foi a circunstância, enfim. Eu me peguei agachando várias vezes para pegar a roupa que eu estava na última gaveta e eu fiz eu mudei as roupas que estavam na última gaveta e coloquei na primeira, porque Para cima. eu percebi que eu estava É, usando roupas diferentes, né? E não estava mais sim, acessando determinada roupa e estava gastando energia procurando e me agachando para mexer com gavetas que eu não estava utilizando, né? Você falou sim, de algumas dicas muito legais na rotina. Eu achei sim, até engraçado, desde tirar o pijama. Fala um pouco dessas dicas pra gente, sim. que são ferramentas pra gente no dia a dia. Sim, esse planejamento ele envolve desde você determinar o horário que você precisa acordar. Porque não é o fato de que você está trabalhando em casa, quer dizer que você pode deixar rolar o horário de começar o seu trabalho, né? Pelo contrário, importante determinar um horário para acordar. Quando acordar, fazer a sua rotina normal do dia. Se você costuma tomar um café da manhã, tomar um banho e depois, né, se vestir para trabalhar. Então, se vestir para trabalhar. Então, você se arrumar como você fosse realmente sair para trabalhar. Você vai trabalhar em casa, mas é importante você manter essa rotina também, né? De como eu vou me organizar para me arrumar se eu fosse sair. É a mesma coisa. Só a diferença é que você vai estar em casa. Então é importante manter essa rotina. Arrumar a cama é muito importante, Bianca. Isso é uma dica assim fundamental. Então a pessoa que tem o hábito de acordar, faz a sua rotina do dia, mas arruma a cama, ela cria uma atmosfera muito diferente para o seu dia. Já comprovado isso que realmente parece que as coisas começam a fluir melhor. Quando você começa ali pelo seu quarto, arrumando ali aquele ambiente do seu quarto, as coisas parecem que vão fluir melhor. Então, criando essa rotina, com certeza você já deu um passo a mais para começar bem o seu dia. E são elementos que vão estimulando a você manter uma estabilidade psicológica também, né? Porque em meio a uma situação aparentemente, né, vamos chamar de caos ou de incerteza, se você tem um ambiente estruturado em torno, você se sente também mais estável, mais seguro, mais confortável. Gera uma qualidade, né? Você Isso. falou a palavra atmosfera, né? Gera uma qualidade Isso. interessante. É, Você falou de E algo interessante sensação. também, e algo interessante também que envolve nessa questão desse planejamento, Bianca, é determinar um cantinho de trabalho na sua casa. Né? Se você tem uma mesa, se você tem um escritório, então aquele é seu ambiente. Se você não tem um escritório, às vezes você mora numa casa ou num apartamento pequeno, então você tem que criar o ambiente do seu trabalho. E é importante que não só criar esse ambiente, mas que as pessoas que estão ali, que vivem com você, elas precisam entender que aquele é o seu ambiente para respeitar também. Então é importante você ter o seu cantinho ali, onde você vai colocar o seu material de trabalho, tudo que você precisa para trabalhar. É importantíssimo. Um canto fixo, né? Porque se você fica circulando Isso, pela casa, você não só põe em risco o equipamento que você utiliza, né? Por ficar manuseando o tempo todo. Eu que sou super estabanada, quebro tudo, né? Já taquei meu computador 2 vezes no chão de ficar andando. Já decidi que eu tenho que ficar com ele quietinho num canto, porque senão eu vou quebrar. Então, já quebrei é tela, já verdade. quebrei a ponta, já dei vários tombos, porque eu sou estabanada.
Então, essa coisa de você ter um lugar fixo, ele também gera um conforto, porque quando você tem uma reunião Sim, agendada e você está lá, mas ele já está plugado, está estruturado, e aquele é o seu lugar de trabalhar, isso também te condiciona a você rodar a chave, sim, né? Agora eu não estou mais fazendo almoço. A gente que faz mil coisas agora durante o dia, né? Passa pano no chão, arruma a casa. Somos famílias que verdade. estamos gerenciando uma rotina intensa de lar e trabalho. Então, você tendo aquele Exatamente. espaço, naquele espaço você consegue, então, sintonizar, né? Sintonizar e se Sim, concentrar para aquilo que você efetivamente precisa realizar. exatamente. Interessante. A gente dá sentido, né, para as coisas, a gente atribui sentido, atribui significado, e a gente não se dá conta que tudo que está em torno da gente, na nossa estrutura familiar e na nossa estrutura da nossa casa, ele tem um significado, ele tem um sentido, e não necessariamente o sentido que até hoje estava estabelecido vai nos fazer prosperar daqui para frente, né? E prosperidade Exatamente. não é uma condição, né? Se eu fizer isso, eu vou prosperar. É o contrário, né? Você prospera para alcançar a prosperidade, né? Então, um movimento antes, Uhum. né? A gente tem que construir o movimento antes. Você falou um pouco de descanso também, lembra? Essa coisa do Sim, ritual do descanso, do ritual de horário, não só a questão dos exatamente. objetos. Como é que funciona Sim. isso? Porque a gente está falando, às vezes a pessoa pode pensar, organização, às vezes pode ser também uma coisa cansativa, né? Às vezes a pessoa pode pensar, quem não conhece, né, o que é efetivamente organização. Mas para você ver como a organização ela é tão importante que até para o descanso a gente precisa se planejar. Porque se você não planejar aquele tempo de descanso em que você vai ficar fazendo o que você gosta, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai curtir aquele tempo de descanso para esquecer um pouco daquela rotina pesada de trabalho. Porque a rotina de trabalho ela cansa a mente, então você precisa de um descanso. Mesmo trabalhando em casa, mesmo agora como todo mundo está, né, a maioria das pessoas trabalhando em casa, então precisa de um descanso. O descanso vai dar uma outra sintonia ali para o seu dia. Pode ter certeza que o dia seguinte você vai acordar melhor, com uma disposição diferente para o trabalho, para começar um novo dia com uma nova rotina de trabalho. Tudo isso é muito importante. E daí é muito importante incluir nesse descanso também o arrumar a cama, fazer a sua rotina normal, se você tem aquele hábito de tomar um banho de manhã, ou fazer a sua rotina de cuidados pessoais, faça, inclua também no seu dia de descanso tudo isso, que vai te fazer um bem danado. Então, com certeza, incluir um dia de descanso no meio desse turbilhão, né, que é a rotina de trabalho, vai fazer um bem para todo mundo, com certeza. Essa setorização é importante também, né? Onde você está trabalhando, não é um lugar que você tem que estar descansando. Você tem que se colocar em outro Sim, ambiente da casa, até para você resgatar a sua mente criativa, né? Porque senão você fica ali no exato. ambiente de trabalho, né? Porque agora você não consegue Sim, descansar saindo do ambiente de trabalho, porque ele está dentro da sua casa. sim, Então, o contexto de home office ele também requer um ritual. É o cantinho da sua varanda, é o cantinho onde estão os seus livros, não sei. Mas é um ambiente que você sim. consegue se É. desconectar um pouquinho. É, Isso é importante que você falou, Bianca, porque quando a gente cria esse momento de descanso longe daquele seu local de trabalho, isso vai ser muito benéfico, né? A sua mente vai ser outra, porque você vai ficar longe, até um pouco se desligar do celular, sabe? Porque qualquer e-mail que você receber, qualquer mensagem que você receber, pode ser ali, ó, o linkzinho que você precisa para voltar naquela loucura de novo que é o trabalho. Então, você ter esse momento de descanso e se desligar, como você falou, ter o seu cantinho ali na varanda, no quintal, é super importante. olha, todo mundo acenou Ah, a minha sim. enquete aqui rápida, todo mundo acenou Eu dizendo que vi. mexeu, que arrumou a gaveta, né? Com certeza, todo Ninguém, mundo. ninguém fez nenhuma pergunta, mas todo mundo disse que arrumou as gavetas, armaram as Sim. gavetas, né? Então as gavetas estão sendo reorganizadas. Como Isso é é que essa bom, questão isso é bom.
esse detalhe, parece um detalhe simples, mas ele é importante. Fala um pouquinho essa questão sobre categoria, a relação que é você categorizar os objetos da sua estrutura, por exemplo, no seu armário de roupas. Como é que você Sim, categoria vinculado ao seu estilo de vida, vinculado ao seu estilo de trabalho, sim. vinculado à sua rotina de trabalho? A categorização ela é super importante. E o que entra nessa categorização? É uma avaliação que você vai fazer. Então, você vai fazer uma avaliação, por exemplo, vamos dar um exemplo num closet. Então, você vai avaliar quais os itens que você tem nesse closet. Você usa todos os itens que tem nesse closet? Quais são necessários, de repente, para doar ou para precisa arrumar? Se é um eletrônico, precisa separar para arrumar. Então, é importante categorizar, separar, avaliar, ver se é necessário um descarte ou não. E entra também nessa categorização, nessa avaliação, né, dentro da categorização, a limpeza. Porque às vezes você pode pensar, mas o personal organizer, ele faz limpeza? Não é que nós fazemos a limpeza em si, mas ela entra também ali na hora que a gente está fazendo a avaliação. Porque está muito ligada a organização com limpeza, né? Está muito ligada a tudo isso. Então, envolve, mas ali a gente vai dar muitos toques para o cliente, para ele conseguir fazer essa categorização de modo, assim, excelente. Você falou de um aspecto que é muito importante no seu trabalho e que em mentoria é um ponto-chave, que é o aspecto do que é necessário, o que eu posso desapegar. E Exatamente. sem fazer esse movimento, a gente não consegue ressignificar, né? O que não faz sentido mais para mim no meu armário, o que não faz mais sentido para mim na minha vida, né? Que conteúdos eu estou consumindo, que tempo eu estou consumindo organizando Exatamente. esse espaço. Que roupas eu estou guardando que eu não estou consumindo, que podem ser doadas, podem ser oferecidas, né, para apoio para outras pessoas. E essa relação do desapego, essa relação para você ressignificar o seu ambiente. E como é difícil, às Uhum. vezes, a gente se desapegar, né? Sim, sim. É tanto que esse é um momento em que eu realmente deixo o cliente muito à vontade para decidir se aquele é o momento em que ele quer fazer essa análise, de se é ou não um descarte que ele vai fazer dessa avaliação. Então eu deixo ele à vontade para decidir, porque, como você está falando, Bianca, pode ser difícil para ele, né? Desapegar, às vezes, de algum item que ele tem no guarda-roupa dele, na casa dele. Às vezes tem alguma ligação emocional ali muito forte com aquilo, né? Então, você deixar o cliente à vontade para decidir é super importante. E a ligação emocional, ela pode ser uma ligação emocional ainda em processo de maturação, uma ligação emocional ainda em processo de ser resolvida de maneira melhor. Então, quando você fala de organização do espaço, né, a gente vai no módulo automático e a gente não se dá conta de que assim como na Sim, carreira e assim como na nossa casa, e assim no ambiente em que a gente vive, a gente não está mais recebendo a energia do ambiente em prol, né, desse futuro desejado, né, desse futuro que a gente significa, mas a gente tem dificuldade de fazer esse movimento. E aí tem uma pergunta aqui da Samantha importante, que é: o que é mais difícil fazer? É a primeira organização ou manter organizado, que é manter o hábito, né, que é manter o hábito, sustentar o hábito, né? acho que depende do cliente, mas eu acho que quando é a primeira organização, acho que tem um impacto no cliente, né? Porque pode entrar, por exemplo, essa questão do desapego, né? E se entrar a questão do desapego, é uma questão muito forte para o cliente, às vezes, né? Às vezes não, às vezes o cliente ele lida muito bem com essa questão de desapegar, ele consegue, né, de maneira fácil. Outros não. Então eu acredito que a primeira organização, ela mexe bastante, ela tem um impacto, né, muito grande na pessoa, né, no cliente. Mas depois ele vai sentir, como a gente já falou antes, né, no início, ele vai sentir que aquilo é benefício e ele vai ver como é importante manter aquela organização.
Dá aquela sensação de dorzinha no início, mas você vai se acostumando com aquele incômodo, né? E Isso, assim como toda mudança na exato. vida, você vai acostumando a gerenciar aquela mudança e gerenciar aquele incômodo. E quanto mais você gerencia, Isso. mais vai ficando mais fácil. A Vivian abriu o coração dela, gente. Ela disse assim: Ah, tenho muita dificuldade em desapegar. Qual é a dica que você pode dar? eu acho que é como a gente estava falando, né? Desapegar realmente é algo que para algumas pessoas é muito difícil. Mas eu acho que você ser muito realista e fazer aquela análise. Por exemplo, vou dar um exemplo que acho que com todo mundo deve acontecer. Eu tenho uma peça de roupa no meu guarda-roupa. Há quanto tempo você não veste aquela roupa? Faz mais de 6 meses? Faz um ano? Então você pode ter certeza que você não vai utilizar mais aquela peça, né? Porque você pode reparar, todo mundo aí abre o seu guarda-roupa. Você vai ver quais são as roupas que você mais usa, né? Então tem aquela peça de roupa que você mais usa, quando é social, quando é esporte, lazer, enfim, todo mundo tem, né, aquela preferência. Então, acho que a primeira dica é: deixa um pouquinho a emoção de lado e pensa um pouquinho, né? Tem tanta roupa lá parada, faz tempo que eu não uso. Será que eu não posso desapegar, fazer uma doação, ou mesmo você não está usando porque às vezes ela está com algum defeitinho que precisa arrumar. Então, acho que primeiro é desapegar um pouquinho do lado emocional. Aí você deixando um pouquinho o lado emocional, você vai conseguir com certeza enfiar a cara dentro do seu guarda-roupa e fazer o desapego que é necessário. Flavinha está dizendo aqui, somos duas, tá rindo aí. Samantha, eu também uso isso que é esse mesmo método que a Carol está compartilhando com a gente, e eu sempre discuto com os clientes que esse momento é um momento em que muitas vezes as decisões muito difíceis elas podem nos impactar muito emocionalmente. Então a gente pode começar pelas decisões mais simples. Eu me lembro que quando eu fiz esse exercício, eu retornei de um treinamento onde a meta, o objetivo era você precisa trabalhar três ambientes na sua casa. É a meta final. Então eu pensei, caramba, né? E eu comecei pela minha cozinha. Pensei, vou começar pela cozinha porque eu tô com medo das roupas. Porque roupa com mulher é aquela coisa de roupa que não dá 3 anos atrás, que você não usa há 3 anos porque já não dá mais em você, e você não consegue desapegar daquela roupa. E eu não tinha ideia do quanto o meu guarda-roupa estava me atrapalhando e me impactando às Sim. 6 horas da manhã, precisando me arrumar rapidamente para me Uhum. deslocar para o trabalho. O quanto meu guarda-roupa estava me impactando, estava não só em tempo, eu estava investindo muito tempo no meu guarda-roupa, procurando coisas que já não cabiam, no meio de coisas que não cabiam, que não me interessavam mais, como também estavam tirando minha energia, me cansando, né, nesse processo, e depois tinha que arrumar o que desarrumava, enfim. Eu comecei pela cozinha. E aí comecei pelo velho e bom tapioé, que são aqueles potinhos, né, com tampa, que a gente guarda vários sem tampa. Sim. E como eu sempre fiz o lanche, a lancheira da minha filha, sempre fiz a lancheira da minha filha, desde pequena, sempre fui eu que preparei a lancheirinha dela. Eu sentei no chão e pensei, por que todo dia, 6 horas da manhã, eu sento no chão e fico aqui procurando tampa de tapioé? Eu mereço isso? Né? É isso que eu quero para minha vida? E depois eu brinco com os meus alunos que eu procuro todos os tapeués, não só os da minha cozinha, mas da minha vida, e os que estão sem tampa, eu tomo uma decisão. Porque tem que estar É em isso aí. harmonia. Tem que estar em harmonia. Mas eu Sim. comecei pela cozinha, porque eu fiquei com medo do meu quarto. Então comecei a fazer esse movimento pela minha cozinha e fui tirando e consegui jogar um saco grande de lixo cheio de potes que não me serviam mais. E aí, quando eu fiz isso, senti o incômodo, mas senti o benefício, porque ficou estruturado, ficou leve, né? Não passei mais Exatamente. esse. Gipper tá falando aqui. Tampa sempre ocupa. Ocupa e ocupa seu tempo, né? Nosso tempo de vida é Sim. tão precioso. E comecei a usar esse método que eu brinco com os meus alunos que é a tampa do Tupperware para todos os outros ambientes da minha vida, né? O que fazia sentido, o que não fazia. É, Sim. e até peguei uma mania de jogar coisa fora demais. De vez em quando eu tomo umas broncas aqui porque eu fico jogando panela, fico jogando chaleira, né? Flavinha tá rindo, que Flavinha já conhece um pouco das loucuras, né?
Tem algumas Eu peças acho que que. sempre acho que vou usar aqui, tá falando. Tem algumas peças que sempre acho É, que vou usar e acaba ficando só guardadas. É verdade, acaba ficando guardada. Você pensa que você viu aquele assunto ou aquela roupa na semana passada, quando você se dá conta, tem 6 meses que você olhou e não decidiu sim, e a sua casa está desorganizada. Com roupas e sapatos eu consigo desapegar, mas outras coisas eu sempre acho que vou precisar. E depois vejo que não preciso e não tenho espaço para guardar, né? A gente foi criado também com uma mentalidade que era uma mentalidade de uma economia industrial. É importante que a gente tenha isso em mente, né? É uma economia industrial onde a produção era linear. Uma produção linear onde você compra e armazena, não é verdade? Não é verdade, pessoal? A gente isso, compra e armazena, porque a gente vive numa economia onde existe a escassez, né? Hoje, exato. você. Então, antes você tinha um carro, você ilustrava, você pintava, você reformava carro, você trocava isso, trocava vários aspectos dos seus objetos para que eles durassem, porque você não sabia quando ia ser lançado o novo. Só que nós já tivemos essa ruptura na nossa economia, nós vivemos na economia circular, e nessa economia circular nós temos uma produção em abundância, né, de serviços e de produtos em abundância. Então, eu não preciso para me deslocar ter um carro, eu uso um serviço de aplicativo, eu não preciso para comer ir ao restaurante, eu uso um serviço de entrega, etc. Só que nós continuamos com essa mentalidade, que é a mentalidade natural, pelo qual nós vivemos a grande parte da nossa vida, né? Que é de produção. Sim, Faz sentido para você? faz sentido, sim. Tudo está muito ligado. As pessoas, tudo, muita coisa que a gente ficou lá atrás, que você aprendeu com pai e com mãe, está muito ligado na hora da pessoa decidir se ela desapega ou não. Está tudo muito interligado. Então, estou vendo aqui, né, as questões, o que as pessoas têm colocado, é exatamente isso. Tem muito lado emocional ligado, né, na decisão de desapegar ou não de uma determinada peça, de uma determinada roupa, né? Então, eu acho que fazer primeiro essa análise, né? Será que eu realmente vou usar isso? Se eu não usei até agora, eu não vou usar de novo. É certo que... E é interessante, Bianca, que no curso quando a gente sai do curso, a gente sai com uma mente tão preparada para o desapego que é impressionante. E isso acontece também com o cliente. O cliente que está disposto, né? Claro, né? O cliente que está disposto a fazer o desapego, quando ele percebe ali as mudanças que eu estou fazendo e percebe como é benéfico aquilo na vida dele, ele vira a chavinha rapidinho e tudo começa a fluir. É impressionante, assim, como realmente as coisas começam a fluir muito melhor, mais leve, mais fácil quando ele decide pelo desapego. Então, assim, nesse momento em que nós estamos trabalhando em casa, Samantha está falando, preciso da Carol urgentemente. Se prepara, né, Samantha? Porque não é organizar a sua estante de livros, é organizar como você significa a sua relação com o conhecimento, quando você mexe com o livro, né? Não é, quando a gente fala da cozinha, não é organizar a estante de panelas na cozinha, como você se relaciona com o alimento, como você se relaciona com o ritual, né, de alimentação. Então, Sim, esse significado, essa conexão que você tem, nós estamos em casa agora, isso está sendo muito posto em xeque, né? A gente está cada vez mais verdade. vivendo o dia a dia e a gente começa a se deparar com as relações que a gente tem com no nosso quarto, com o nosso espaço de dormir, com o nosso espaço de descansar, com o espaço que a gente se organiza para a vida. Então, que relação eu tenho com esse espaço? Né? Com a minha sala. A sala é feita Verdade. para quem, né? A sala é feita para o meu lazer agora, ela é feita para receber gente. Como é que eu me relaciono? Como é que eu significo esse espaço dentro da minha casa, que é a sala, e a cozinha, assim sucessivamente. Então, não é organizar simplesmente um objeto, mas sim estruturar isso tudo, né? Estruturar esse significado para a minha vida. Fala para a gente um pouquinho como é que tem sido o atendimento online, essa assessoria de organização online, né? Conta pra gente um pouquinho como se dá essa mecânica, como funciona, se é possível. Claro, a gente já sabe que é possível, mas como é que ela Sim. funciona? Então, agora, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, é um online que vai funcionar, né? Então, primeiro eu bato um papo com o cliente para entender por que ele precisa daquela organização,
né? Por que que bateu aquele alerta nele que ele precisa daquela organização? Então eu vou entender como é a rotina dele, o que que ele faz, como ele trabalha, né? Como é o dia a dia dele, como eu já falei antes, se tem filho, se não tem, como isso mexe na rotina dele, né? Então primeiro eu preciso entender qual o trabalho dele, qual a rotina dele, para poder então, e aí o que ele vai fazer? Ele vai me mandar as fotos, né, do ambiente que ele quer organizar, do guarda-roupa ou do closet, seja lá o que Legal. for, e eu vou fazer a análise, né, junto com o que ele me falou, junto com todos os detalhes que ele me falou, junto com as fotos, eu faço a análise, que essa é a visita técnica que eu faço se eu pudesse ir na casa do cliente. Então, se eu Agora pudesse fica ir na sendo casa um do tour cliente, virtual, né? A gente faz um tour virtual do. isso. Se eu pudesse ir na casa do cliente, eu faria isso lá, conversando com ele pessoalmente e analisando todos os ambientes pessoalmente. Mas agora, nesse momento, tudo é feito de maneira online. Então, eu faço essa análise, né, online, e depois eu mando para ele todas as informações de como vai funcionar o processo de organização. Aí eu vou orientá-lo como se eu estivesse na casa dele. Então eu vou ajudar ele a fazer a categorização do ambiente ou do closet, enfim, do ambiente que ele quiser organizar. Eu vou ajudar ele a categorizar, ele vai sentir ali o que é realmente mais importante ou não, a ordem das coisas. Tudo isso eu vou mostrar para eles de maneira online, né? Eu vou ensinar as dobras também, porque as dobras elas vão economizar espaço no ambiente dele. Estou falando no caso de roupas, né? Então eu vou ensinar também de maneira online as dobras. Então é um processo, como se eu estivesse na casa do cliente, mas ali, conversando com ele via online, né? Por videoconferência. Eu fiquei fazendo uns testes meio doidos, né, nesse período de trabalho, porque como eu tinha que gerenciar fluxo de coisas na casa e trabalho, né? Boa noite para quem está chegando, Eliana, Lucimar, seja bem-vinda. Então eu comecei a organizar algumas coisas e, claro, pensando especificamente na minha logística, né? Não pensando no meu público-alvo aqui em casa, né? Mas pensando na minha logística e para facilitar, eu comecei a usar um sistema de enrolar, usar as toalhas em tubo. Então, alguns objetos Ah, sim, enrolados em tubo, principalmente os que são mais rígidos, fica mais fácil. Então, para sim, manuseio é muito mais prático. Ele demora para desorganizar, né? O pessoal tá rindo aqui de sim. mim, hein? Então ele demora para desorganizar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa relação da praticidade, porque a gente fica. Tem gente que, por exemplo, não está mais passando roupa, né? Não está fazendo mais, tá Uhum, dobrando, está se organizando de maneira mais prática para que a vida fique mais leve, né? Para que você tenha uma vida mais sim, leve e consiga gerenciar o seu dia de maneira mais leve. isso. Então, você, por exemplo, você entendeu que aquilo ali ia ser funcional para você. Essa forma de guardar suas toalhas, enfim, né? Você entendeu que ali ia ser interessante para você, ia ser prático. Então, é interessante a pessoa analisar qual é a forma melhor para ela, né? Até com respeito às dobras. Hoje a gente é muito privilegiado que tem muita roupa que não precisa passar. Então, a forma que você vai dobrar, a forma que você vai organizar já vai ajudar muito, né? E as dobras, elas são um benefício muito grande na organização, que elas são feitas justamente para isso, para não amassar a roupa. E na hora que você tirar, ela tá de um jeitinho que você já pode usar tranquilamente. Então, primeiro, você foi um exemplo claro agora, que o seu exemplo foi muito claro. Então, você procurou entender o que você precisava naquele momento, a forma que ia ser mais prática para você, aí no seu dia a dia. Então é importante que o cliente faça isso também. O pessoal aí que está assistindo, faça essa análise, né? O que é importante para mim no meu dia a dia, o que vai funcionar mais ou não. Tem que estar mais perto de mim na hora de guardar ou tem que estar mais perto de mim na hora de retirar, né? Que blusas ou que acessórios eu estou utilizando, porque eu estou mais em acesso em vídeo, né? Não estou usando calçado, ou estou usando pouco calçado. Então, o que tem que estar mais perto no meu armário, mais acessível, Isso, né? E assim exatamente. em toda a casa. Assim em toda a casa, né? Em toda a casa. Muito Exatamente. bem.
A Gi tá falando que pendura tudo esticadinho e não passa nada. Ela já lava na máquina, já pendura tudo esticadinho e já guarda com as dobras especiais, né? E aí a Samantha está comentando que depois que ela aprendeu a dobrar os lençóis, ocupou menos espaço e ficou bem melhor, né? O espaço Exatamente. abarrotado, né? Aquele espaço que a gente fica com tudo abarrotado e fica pesado, e na hora que você pega uma coisa, cai cinco em cima de você, e tá na hora de Sim, começar uma live, tá na hora de começar uma é, reunião, e aí dá aquela irritação, te desestabiliza. São coisas que parecem simples, mas que trazem é, mais peso. A Lucimar tá falando, eu sou péssima em encontrar o melhor lugar para as coisas. eu tô aqui para isso, tô aqui para isso. É verdade, a gente acha que o melhor lugar é o melhor lugar que no armário, os armários foram projetados de uma maneira e não necessariamente estão atualizados. Então você tem que repaginar o seu Sim, armário, não é verdade? exatamente. Não sabe passar, não sabe dobrar os lençóis? Não, Lucimar, tem um jeito para fazer dobra de lençol com elástico. Tem, Tem um tem. jeitinho bem bacana, que o armário fica organizado, ele já guarda, Economiza demais espaço. economiza espaço e tempo. Sim. Nossa, passa muito rápido, a gente já tá. Eu nem sei se a gente conseguiu falar tudo que a gente combinou, mas a gente vai falando e vai interagindo, é tão gostoso. Quem quiser enviar as É últimas verdade. perguntas agora, pessoal, envia pra gente. A gente vai chegando ao nosso final. Ficam E aqui eu os estou à disposição pedidos. também. Estou à disposição também. Quem tiver dúvidas, né, pode me mandar também lá através do meu perfil. Eu estou à disposição para ajudar. Que legal. Carol, acho que a gente pode interagir mais. Eu vou construir para todas as lives, a gente está construindo depois os insights, que são as principais dicas. Então, virá aí a publicação com as principais dicas. Depois a gente, quem sabe, prepara um Legal. presente especial para quem participou aqui com a gente, né, da Sim, live. com certeza. Eu acho que essa degustação, né, essa coisa do online, essa assessoria para o dia a dia, para os incômodos, e não só para a sua gestão de rotina e organização, mas como você pode encorajar e pode sempre mostrar para quem está na sua casa, né, as crianças, a estrutura, os filhos, todos, né, que estão juntos, o quanto isso pode beneficiar. Então, acho que é um Sim, encorajamento, porque a gente também tende a querer fazer as coisas só do nosso jeito, né? A gente tem aquela mania de, vou fazer do meu jeito que é melhor. Só que todo mundo está em processo de aprendizado, né? Então, o sim, outro, o outro também precisa se desafiar e se interagir, né? E interagir, desculpa, com o seu ambiente. Então, no outro dia, minha filha falou: mãe, eu quero reorganizar meu armário. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu falei: vai, organiza, vamos ver se está funcional, se você não vai perder nada, não vai me pedir para procurar, vai em frente. Então, eu encorajei. Né? Não necessariamente ficou o resultado que eu desejava, mas acho que tem que estar funcional para ela, tem que estar significando para ela isso, um ambiente onde ela se sinta bem, né? Tem exatamente. várias aventuras sobre isso que eu poderia te contar aqui. Opa, vamos incluir numa próxima, hein? Vai ser Que... interessante. Gente, muito obrigada. Eu queria, Carol, que você falasse algumas palavras finais. Quem quiser trazer alguns comentários, alguma pergunta Olha, final. olha, eu acho que a organização ela veio realmente para facilitar a vida, né? Lembrando que organizar é diferente de arrumar. O arrumado vai ficar bonitinho só naquele momento, depois vai voltar tudo como era antes. O organizar não, vai ser funcional, vai ser prático para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua rotina. Então, a organização ela veio realmente para ajudar no momento que nós estamos vivendo, principalmente, que a gente está totalmente o tempo todo no ambiente que nós trabalhamos, né? Que é a nossa casa. Então, se a gente não tiver uma disposição para conseguir organizar, vai ser uma loucura, né? Imagine procurar os seus, os seus instrumentos de trabalho, né, no meio de uma desorganização, no momento que você tem horário para cumprir, mesmo estando em casa, você tem horário para cumprir, e é complicado. Então, a organização ela veio realmente para
facilitar a vida das pessoas. Essa sensação, né, Carol, que a gente tem com bem-estar, né? Onde eu tenho uma razoável estabilidade naquilo que está em torno, eu consigo me sentir com mais previsibilidade, vamos dizer assim, né? Sobre aquilo que vai Sim, acontecer, na hora que eu vou preparar um alimento, na hora que eu vou procurar uma roupa, na hora que eu vou procurar um objeto, um equipamento de trabalho, eu tenho previsibilidade sobre aquilo, né? A partir desse exato. planejamento prévio, dessa organização prévia, que você criando o hábito, como a gente estava conversando aqui com a Samantha, você vai desenvolvendo cada vez mais, né? Cada vez mais você vai Exatamente. sustentando esse hábito e não precisa necessariamente Sim, fazer um dia de grande revolução, mas pequenas revoluções todo isso. dia na sua vida, né? Assim? Isso, e como você fez, né? Você achou que o ambiente lá do seu quarto, do seu armário, ia ser meio assustador começar já por ele. Você decidiu começar pela cozinha. Então é assim mesmo, né? E começa pelo ambiente que você sente mais à vontade, mais tranquilo de começar, né? Deixa aquele ambiente que te deixa um pouco mais tenso, né? Por último, né? Porque você vai sentir ali naquele processo como a organização realmente vai ser bom para a sua rotina, para o seu dia a dia. Que bacana! Muito obrigada mais uma vez, pessoal que está chegando agora. Depois a gente vai deixar aqui gravado, né? Vai ficar disponível e depois no YouTube. E também os insights com as principais dicas dessa live vão ficar disponíveis para todos os clientes, para todos os amigos. É muito bacana ver que as pessoas estão conectadas com um conceito de gestão de carreira, pensando de maneira integral, pensando em todos os aspectos que envolvem esse processo de gestão de carreira em suas casas, nos seus trabalhos conectados. Então, fico muito feliz, né? Obrigada pela Eu que agradeço. participação. Eu que agradeço, Bianca. Obrigada, viu, pelo convite. E parabéns aí por esses encontros, né, que você organizou, aí essas lives que realmente foram muito interessantes. Parabéns. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Vamos estar em próximas, Obrigada. com certeza. Com Então, certeza, estou à uma boa noite disposição. para todos. Obrigada mais uma Boa vez. Um grande noite. abraço. Obrigada. Um Até abraço já, para todos. Carol. Tchau. Boa noite. Tchau, Bianca. Boa noite.